queridos irmãos que estamos aqui reunidos nesse conclave eletrônico, onde podemos estar próximos, mesmo fisicamente, distante uns dos outros. Mas estamos ligados não só pelos recursos da internet, mas também ligados pelos valores da mente, do espírito, porque o espírito se liga uns aos outros através do pensamento. E possamos carregar o nosso pensamento de sentimentos bons e aproveitarmos esses momentos para a nossa reflexão da tarde. Como já havíamos dito, vamos continuar o nosso livro roteiro. Estamos na lição de número 29. Essa lição de hoje ela é muito interessante, porque ela vai nos convocar a pensar com mais cuidado na nossa responsabilidade diante da volta nossa para o mundo espiritual. A lição se chama Além da Morte. Emmanuel começa dizendo o seguinte: o reino da vida, além da morte, não é domicílio de milagre. É muito interessante ele começar com essa frase, porque, como nós sabemos na doutrina espírita, a palavra milagre não tem o mesmo significado teológico de derrogação por vontade de Deus das suas próprias leis. Para nós, milagre é algo admirável, algo interessante, algo diferente daquilo que ocorre, mas que está dentro das leis da natureza. Então, ele está dizendo aqui que o reino da vida, além da morte, não é domicílio do milagre. Isto é, quando a gente deixa o corpo físico, porque ele morre, nós passamos para a vida espiritual, o reino da vida espiritual, que não é um domicílio de milagre, mas é um domicílio permanente, onde todos nós entramos quando deixamos o corpo físico e saímos quando nascemos num corpo físico novo. Portanto, ele é apenas a instância definitiva do espírito, porque a vida no mundo físico é transitória. Então, ele vai tecer comentários sobre isso e vai esclarecer como é que a gente fica no mundo espiritual em face da nossa desencarnação. Então, ele vai dizer o seguinte: passa o corpo em trânsito para a natureza inferior que lhe atrai os componentes. Entretanto, a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Isto é, se o corpo se desfaz e volta aos seus componentes das estruturas atômicas que montaram o corpo físico, que faziam parte do corpo físico, formando as moléculas, as células e todos os recursos do corpo biológico, isso passa, esses componentes são devolvidos à natureza, mas a alma continua na posição evolutiva em que se encontra. Então, isso é uma coisa importante. Cada inteligência apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Isso aqui também é muito interessante. Ele está dizendo que a inteligência é como uma espécie de radiação que a gente poderia comparar com a luz. Quando a gente acende uma luz no meio da escuridão, essa luz irradia até um certo ponto, depois ela não ilumina mais porque ela fica fraca. Se você quiser iluminar além, tem que usar uma lâmpada muito mais forte. Então, o que ele está dizendo é que cada inteligência é uma espécie de lâmpada que apenas consegue alcançar a periferia do círculo de valores e imagens dos quais se faz o centro gerador. Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe.
Isto é, a gente não vai além daquilo que a gente já tem conquistado. Aquilo que a gente não sabe, que a gente não concebe, a gente não vai até lá porque a gente não sabe o que é. Dentro da nossa capacidade de autoprojeção, erguem-se os nossos limites. Então, nós nos autoprojetamos até um certo limite. Esse limite varia de indivíduo para indivíduo, porque depende da capacidade, da inteligência que já tem desenvolvida. Em suma, cada ser apenas atinge a vida até onde pode chegar a onda do pensamento que lhe é próprio. Então, está bem claro isso aqui, colocado por ele. Então, ao passarmos para o mundo espiritual, mas mesmo no corpo físico, a gente só atinge, diante da vida, até onde a onda do nosso pensamento consegue alcançar. A mente, aí ele vai fazer várias comparações agora para a gente entender isso. A mente primitiva de um mono, de um macaco, transposto o limiar da morte, continua presa aos interesses da furna que lhe consolidou os hábitos instintivos. Olha que colocação bem interessante. Quer dizer, quando um animal morre, ele não sai do ambiente em que ele está acostumado. Apesar do corpo físico se desfazer, a sua estrutura de princípio espiritual continua vivendo nas mesmas condições que vivia enquanto no corpo físico, atendendo os hábitos instintivos que tem utilizado. Então, isso é muito bom, porque há muitas pessoas que perguntam, quando o meu cachorrinho, que eu gosto tanto, morrer, para onde ele vai? Ele não vai, ele fica na sua casa, enquanto algum espírito não possa recolhê-lo para ajudá-lo a nascer de novo numa outra experiência de vida física. Porque o animal não tem consciência de si mesmo, não tem vontade própria de definir o seu próprio futuro. Só o homem pode fazer isso. O índio desencarnado dificilmente ultrapassa o âmbito da floresta que lhe acariciou a existência. Porque também o índio tem, na vida silvícola que ele alimentou e alimenta enquanto vive na vida terrestre, não é? É cheia das experiências da vida na selva. Quando ele desencarna, ele não sabe que existem outros lugares de vida desenvolvida. Então, ele fica ali mesmo, na tribo dele, até que ele possa nascer de novo num processo reencarnatório, esperando uma oportunidade, mesmo até sem muita consciência, de se fazer fisicamente no meio da tribo novamente, através de um neném que vai nascer. Assim também, na vastíssima fauna social das nações, cada criatura dita civilizada, além do sepulcro, circunscreve-se ao círculo das concepções que mentalmente pode abranger. Ora, isso é muito interessante, porque ele está dizendo aqui que quando a gente desencarna, a gente não vira santo. A gente continua sendo o que a gente é. Se você não sabia um monte de coisa, continua sem saber. Então, no mundo espiritual, existem espíritos em todos os níveis de entendimento e compreensão. Porque todas as pessoas, nos diferentes níveis de entendimento e compreensão, que deixam o corpo físico porque o corpo morre, volta para o mundo espiritual na condição que se encontra. Não dá passo gigantesco. A morte não é um banho miraculoso que transforma o indivíduo
de repente, num santo. Então, vejam, em face disso, como a gente tem que ter cuidado com aqueles dos nossos parentes que já passaram para o mundo espiritual, achando que eles agora podem tudo e ficar pedindo para eles um monte de coisas que eles nem sequer, coitados, podem ter consciência de saber resolver. Então, a gente precisa respeitar isso, não pedir aos parentes nossos que já desencarnaram as coisas impossíveis para resolver os nossos problemas, porque eles estão na condição em que estavam, não é? E que estão agora diferente, numa realidade diferente, mas eles são eles mesmos. Não deram nenhum passo gigantesco, um banho miraculoso, que eles passaram a ser espíritos puros de repente. Não é assim que funciona. Então, a residência da alma permanece situada no manancial de seus próprios pensamentos. Então, se o indivíduo tinha muita preocupação com as coisas materiais, vai passar para o mundo espiritual, continuar pensando dessa maneira e preso nas circunstâncias da vida material, porque ele não se abre para coisas novas do mundo espiritual. Então, estamos naturalmente ligados às nossas criações mentais, às nossas criações de pensamento, às nossas criações de sentimentos. Então, não há mudança. A morte não é um banho miraculoso. A morte não é um processo que coloca o espírito numa função ou numa posição muito diferente daquela que ele estava. É apenas uma porta de transição entre o mundo físico e o mundo espiritual para o indivíduo, que ao passar por essa porta não sofre mudanças de conteúdo, só sofre mudanças de ambiência. O ambiente espiritual é diferente do ambiente físico. Demoramos-nos onde supomos o centro de nossos interesses. Facilmente explicável assim a continuidade dos nossos hábitos e tendências além da morte. A escravidão ou a liberdade residem no imo, na intimidade de nosso próprio ser. Corre a fonte sob a emanação de vapores da sua própria corrente. Vive a árvore, rodeada pelos fluidos sutis que ela mesma exterioriza, através das folhas e das resinas que lhe pendem dos galhos e do tronco. Permanece o charco debaixo da atmosfera pestilencial que ele mesmo alimenta. E brilha o jardim sob as vagas do perfume que produz. Assim também a terra, com o seu corpo ciclópico, arrasta consigo na infinita paisagem cósmica o ambiente espiritual de seus filhos. Aqui ele faz uma generalização importante. Quando ele fala da fonte, quando ele fala da árvore, quando ele fala do jardim, não é? Quando ele fala do charco, ele está mostrando que o ambiente é estabelecido pelas emanações daqueles que ali vivem. Então, a Terra, como um corpo gigantesco, ciclópico, arrasta consigo na infinita paisagem cósmica do universo o ambiente espiritual de seus filhos. Então, a Terra apresenta uma atmosfera espiritual, uma realidade espiritual, de acordo com a somatória do pensamento e dos sentimentos de todas as criaturas que vivemos aqui, sejamos encarnados ou não. Então, vejam que é interessante. Claramente, isso nos dá uma responsabilidade muito grande, porque se nós, como indivíduos, mudamos o nosso comportamento mental, o nosso comportamento sentimental, melhorando,
nós estamos contribuindo para que a atmosfera espiritual da Terra também melhore. Então, a Terra não vai mudar, a sociedade não vai mudar por decreto governamental de ninguém. Vai mudar de acordo com as mudanças que nós imprimimos em nós mesmos, construindo em nós mesmos e através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o ambiente à nossa volta. Se nós fazemos o bem, nós acendemos uma luz. Se nós vivemos egoística e vaidosamente, orgulhosamente, nós acendemos ou não, apagamos a luz que nós poderíamos irradiar. Criamos à nossa volta um mundo de sombra. Então, a Terra carrega consigo a infinita paisagem do ambiente espiritual construído pelos seus filhos, isto é, por todos nós. Atravessando o grande umbral do túmulo, o homem deseducado prossegue reclamando aprimoramento. A criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. E aqui é muito importante. Ora, se o indivíduo, por exemplo, tem hábito de beber ou de comer demais, né, por exemplo, ou de usar drogas, ou de fazer qualquer desses tipos de ação que tem uma dependência psíquica, mental, emocional, quando o corpo dele morre, ele vai para o mundo espiritual, mas continua um espírito viciado. Então, como ele não tem agora os recursos da matéria no mundo espiritual, porque o mundo espiritual é feito de um ambiente diferente, e ele tem essa viciação toda, a única maneira que ele encontra para satisfazer ainda seus impulsos do vício é se associar com alguém que, encarnado, também tem a viciação equivalente à dele. E aí, então, faz uma parceria e cria um processo de parasitagem espiritual para que ele possa, então, saciar os seus apetites viciosos. Então, às vezes, o indivíduo que está num bar pede ali um trago e toma um trago, não fica feliz com um, porque tem 2, 3 espíritos junto com ele que também quer. Então, não toma um, ele toma 3, 4 para satisfazer a ele e aos outros que estão com ele, utilizando dele, porque estão ambos, ou todos eles, em sintonia com os mesmos interesses. Então, isso aqui chama atenção para nós da nossa responsabilidade de conduta. Se nós não queremos companhias espirituais indesejáveis, é bom que a gente, então, construa, através do nosso esforço, uma mente mais saudável. Isso é muito interessante. Então, a criatura viciada continua exigindo satisfação aos apetites baixos. O cérebro desvairado entre indagações descabidas não foge de imediato ao poço de obscuridades em que se submergiu. Então, a pessoa que pensa, por exemplo, excessivamente no sexo, quando passa para o mundo espiritual, continua desse jeito. E aí, com as dificuldades que a vida espiritual oferece, porque ele não tem mais um corpo de carne e osso, ele vai obsidiar, vai influenciar pessoas que têm a mesma viciação sexual. E vai praticar com eles sexo grupal, porque os espíritos participam dessa experiência grupal se o indivíduo não tem uma conduta moral que impede, blinda, cria um ambiente de proteção de influência de espíritos negativos.
E a alma de boa vontade encontra 1000 recursos para adiantar-se na senda evolutiva, amparando o próximo e descobrindo na felicidade dos outros a própria felicidade. Aqui ele fala também do outro lado. Se você é um indivíduo que tem boa vontade e trabalha pelo bem comum, você vai encontrar 1000 recursos no mundo espiritual, amparando e continuando a trabalhar em benefício das criaturas, descobrindo na felicidade dos outros a sua própria felicidade. Em razão das leis que nos governam a vida, nem sempre o mensageiro que regressa do país da morte procede de planos superiores, e nem a mediunidade, que é o recurso de comunicação, será sinônimo de sublimação. Determinadas inteligências desencarnadas se comunicam com determinados instrumentos mediúnicos. É isso que nós chamamos de lei de afinidade. Os habitantes de outras esferas buscam no mundo aqueles com os quais simpatizam, e a mente encarnada aceita a visita das entidades com as quais se afina. É um problema puro de sintonia, que nós já estudamos atrás em outra lição chamada sintonia. Então, a gente vê que Emmanuel aqui aproveita nesse livro para ir colocando passo a passo instruções espirituais que nos ajudam a ter um roteiro de vida melhor no mundo em que estamos vivendo. A necessidade do Evangelho, portanto, como estatuto de edificação moral dos fenômenos espíritas, é impositivo, inadiável. Quer dizer, você quer ter recursos de comunicação com espíritos melhores, cultive o Evangelho. Edifique-se moralmente. Busque nos fenômenos espíritas a oportunidade de servir e trabalhar pelo bem comum. Com a boa nova, com o Evangelho, no mundo abençoado e fértil da nossa doutrina de luz e de amor, possuímos a estrada real para a nossa romagem de evolução. Então, vejam, é uma lição simples, é uma lição detalhada, mostrando para nós que, além da morte, nós somos e seremos o que já somos. Porque nós, ao passarmos da vida física para a vida espiritual, não tomamos um banho de pirilim-pim-pim que nos faz melhores do que a gente era. A gente vai se situar no mundo espiritual de acordo com aquilo que a gente busca na vida. Então, os esclarecimentos espirituais, o conhecimento do Evangelho de Jesus, a orientação e os esclarecimentos sólidos que a doutrina espírita nos coloca, permite que nós nos norteemos, tenhamos uma bússola segura para, além da morte, vivermos como espíritos felizes. Basta que a gente construa a nossa felicidade trabalhando pelo bem comum, fazendo a felicidade dos outros, porque a felicidade dos outros é a construção da nossa própria felicidade. Isso é muito lógico, porque nenhuma pessoa merece aquilo que não conquistou. Não é? A gente fica indignado na vida terrena quando a gente vê uma pessoa sem a formação adequada ocupar o posto de trabalho de uma pessoa que exige ali o conhecimento que ele não tem. É inadequado. Não é? Você não pode colocar na posição de médico uma pessoa que não tem a formação de médico.
Você não pode colocar na posição de engenheiro uma pessoa que não tem a formação da engenharia. Então, você também não pode pôr num posto de administração política um indivíduo que não tem preparo para isso. Do mesmo jeito que a gente não pode esperar que uma pessoa fique na posição de administrador de uma casa religiosa sem ele ter o preparo adequado para isso. Ora, por que então que a gente vai achar que quando a gente morrer, a gente vai ocupar uma posição no mundo espiritual para o qual a gente não está pronto, não está preparado? Então, a vida terrena é a nossa escola. É o local que nós vamos treinando e aprendendo a nos situarmos numa posição que podemos continuar com firmeza e segurança no mundo espiritual, depois que o nosso corpo físico deixar de funcionar, parar de funcionar, parar de ter a vida biológica. Então é assim. Nós temos no rio da vida duas margens. A margem que delimita os limites da vida física e, do outro lado, a margem que delimita a vida espiritual. A travessia do rio da vida de uma margem para outra não faz, durante o trajeto, nenhuma mudança significativa no indivíduo. Então, o que ele faz de um lado, fará do outro. Então, se nós queremos fazer no mundo espiritual coisas melhores, temos que fazer coisas melhores enquanto estamos na vida física. Mas se nós acharmos que depois eu faço, por enquanto eu vou cuidar dos interesses da vida material, né? Depois eu cuido das coisas, dos interesses da vida espiritual, chega o fenômeno da desencarnação, a travessia do rio se dá, o tipo de travessia não importa, se foi uma doença, se foi um infarto, se foi um câncer, se foi uma morte súbita, se foi um acidente. Não importa. A travessia não importa. Uma vez do outro lado, você continuará sendo o que era. Então, se você não cuidou das coisas espirituais, você vai chegar do lado da vida espiritual sem os recursos espirituais. Então, não pode querer, do lado da vida espiritual, ser uma pessoa melhor, porque você não fez nenhum esforço, enquanto no corpo físico, para conquistar esses valores. Então, vejam, aí, diante desses esclarecimentos, nós começamos a entender que os objetivos da vida material são secundários. Eles são, na verdade, material didático para que nós conquistemos os valores, os objetivos espirituais. Porque a vida física é transitória. Então, é como se nós estivéssemos numa escola. Quando termina o curso, a gente sai da escola. O que a gente leva quando sai da escola? O que aprendeu e o que sabe fazer. Não é? Então, é exatamente essa a ideia. A gente vai para o mundo espiritual, escolado na vida física, né, nas conquistas dos valores do espírito. Então, a riqueza é uma oportunidade de servir. A profissão é uma oportunidade de servir. A gente não faz assim. A gente acha que a profissão nossa é a oportunidade de sermos servidos, porque a gente nem bem conseguiu um emprego, já está pensando no salário. Trabalhou 2, 3 dias do mês e está pensando no salário do fim do mês. Ainda não merece ele. Tem que trabalhar o mês inteiro para conquistar o salário. Ora, para conquistar o salário espiritual, é preciso trabalhar a vida inteira. A vida física que nós estamos tendo. Então, além da morte, não há milagre. A vida continua
num ritmo natural. A gente é do lado de lá o que a gente tem sido aqui. Isso não significa que, ao chegar do lado de lá, a gente não possa continuar progredindo. Isso é outra coisa. Quer dizer, se a gente faz o esforço de progredir na vida física em função dos valores éticos, morais, dos valores do sentimento bom, a gente, ao passar para o mundo espiritual, a gente continua essa tarefa, porque nós somos ainda espíritos em evolução e temos muitas coisas a aprender. Então, a escola terrena se associa à escola espiritual como uma atitude de continuidade. Então, se a gente é mau aluno aqui, vai continuar sendo mau aluno lá por um tempo, até descobrir que não vale a pena ser mau aluno. Então, muitas criaturas que deixam o corpo físico continuam povoando as esferas espirituais próximas à Terra, da mesma maneira como vivia aqui antes, cultivando egoísmo, orgulho, vaidade, cobrando de direitos sem ter, porque não quer ter deveres. Enfim, a pessoa vai sofrendo as consequências da sua própria atitude de incúria com a vida espiritual. Então, meus irmãos, além da morte, a vida continua como a gente tem construído aqui. Se nós queremos uma vida melhor depois da vida, da morte do nosso corpo físico, tratemos de conquistá-la com o nosso esforço cotidiano. Então, a gente fica feliz quando vê, por exemplo, um companheiro como a nossa irmã Leia, uma companheira como a gente vê na Sueli Caldas, que desencarnou esses dias. A gente, então, vai vendo com isso, né, que elas chegam do outro lado muito bem. Por que chegam do outro lado muito bem? Porque trabalharam aqui, desse lado, em favor do bem comum das criaturas. Então, é assim que a vida é uma continuidade. Nós seguimos em frente de acordo com aquilo que nós estamos construindo para nós mesmos. Fica claro, então, essa comparação que Emmanuel faz, de que a nossa mente alcança até os limites onde o nosso pensamento consegue ir. Se nós queremos conseguir ir além, é preciso conquistar esses valores que nos ajudam a fazer a projeção do nosso pensamento mais longe. Então, um espírito limitado alcança pouco, um espírito que constrói valores dentro de si alcança muito. E aí a gente fica imaginando Jesus, o quanto ele alcança, porque é um espírito angelical que está junto do nosso Criador, junto do Criador do universo inteiro. Então, o alcance é muito, muito, muito grande. A gente não tem ideia, a gente não faz juízo de precisão a respeito disso, porque nós ainda somos muito limitados. Então, vamos construir a nossa vida de maneira tal que, além da morte, a gente continue bem. Para continuar bem, é preciso, então, construir o bem enquanto estamos aqui desse lado. Que Deus nos dê bastante força, nos dê bastante lucidez, que nos ajude a controlarmos a nós mesmos para nos direcionarmos devidamente na direção da plenitude espiritual que todos nós almejamos, mas ainda não sabemos construir com afinco e dedicação como deveríamos fazer. Muita paz a todos.